Salve pessoal, aqui é o Leonardo e hoje eu quero conversar com vocês mais uma vez sobre Reluva Boss. E eu quero conversar com vocês sobre uma coisa que eu acabei reparando há um tempo atrás. E eu queria afirmar uma coisa aqui. O Senhor Incrível de Os Incríveis é 1000 vezes melhor escrito do que o Stolas, de Reluva Boss. Mas você deve estar se perguntando, o que tem a ver uma coisa com a outra, Primo Léo? E é o seguinte, pessoal. Eu andei reparando que várias características do Stolas estão no Senhor Incrível também. Mas por que eu gosto do Senhor Incrível e eu não gosto do Stolas? E eu vou tentar me explicar nesse vídeo. Tá bom? Por exemplo, um exemplo disso é que os dois viviam uma vida infeliz, né? No caso, o Senhor Incrível, ele não podia mais ser o herói e o Stolas estava em um relacionamento abusivo. O Senhor Incrível estava lá num trabalho que ele não gostava e isso acontece. E então, bom, os dois recebem uma oferta tentadora, no caso do Stolas o Blitz e no caso do Senhor Incrível ser um herói novamente. E é isso. É isso. O que conecta esses dois personagens são que eles eram infelizes e eles receberam uma oferta tentadora e eles não conseguiram resistir a essa oferta e com isso eles acabaram quase ou perdendo a família que eles tinham, né? Então, eu vou tentar explicar aqui o porquê o Senhor Incrível é bem escrito e o Stolas não. Aí vamos nós. Vamos começar com a personalidade dos dois. Eu não sei por que tem tanta menina que gosta do Stolas. O cara é basicamente um chorão. Sem brincadeira. O cara lá na primeira temporada, ele era simplesmente ele era o pica grossa, ele era o fodão. Tanto que ele derrotou um Imp apenas com um olhar. Mas Mas na, mas na segunda o cara virou um bucha, assim como o André Alphos. Se todos os Goetias são assim, então a revolução dos Imps está mais próxima que nunca. Imagina só, imagina só, o Striker organiza uma rebelião, daí os Goetias tentam contra-atacar, daí pau! Todos os Goetias são derrotados, até porque eles são uns bucha. Seguindo. E a personalidade. E o Stolas também, ele. Você pode achar que ele é um bom pai? Você pode. Você tá errado? Com toda certeza você tá. Porque assim, me conta. Você, quando ele e a Octavia foram lá pra Lululand, ele chamou o Blitz sem qualquer motivo. Só pra ficar dando em cima dele, pelo que parece. Porque ele não precisava de um guarda-costas. Então, imagina só que tipo de pai chama o seu amante para passar um dia junto com a sua filha. Stonks Stolas. Depois a Octavia te larga na sarjeta e depois você não sabe o porquê, né? Sem contar que o Stolas estava disposto a ir de Vasco pelo Blitz.
Pelo Blitz. E eu já vi uma menina que disse que no episódio lá de Mastermind deixar claro que o Stolas ele também iria morrer pela Octavia. E eu quero perguntar a vocês se isso é verdade. Tá bom, pessoal? Eu quero perguntar a vocês se isso é verdade. E o próximo ponto é o seguinte: é o Senhor Incrível, né? Pois o Senhor Incrível, ele sempre foi esse cara meio arrogante, né? Ele acreditava que ele era o melhor, que ele era ser herói era tudo para ele. Mas ele acabou virando CLT, né, o pesadelo de todo mundo, e agora ele não tinha mais o reconhecimento que ele queria. E na primeira oportunidade que teve, ele foi combater um robô que ele poderia morrer sem pensar no que como isso poderia afetar a Mulher Elástica ou os filhos dele. Vocês percebem as semelhanças? Que é o seguinte, pessoal. Pessoal, aí e eu lanço agora a resposta da pergunta. Por que que o Senhor Incrível é bem escrito e o Stolas não? E aqui está a resposta. Porque o Brad Bird, que é o criador e diretor, roteirista de Os Incríveis, ele não obriga a você a gostar do Senhor Incrível. O que é o diferente do Stolas. O que é diferente do Stolas? Você percebe em Helluva Boss uma força gigantesca, quase que pra cagar da Vivzion, para que você simpatize com o Stolas. E não, Vivzion, eu não gosto desse cara. Cara, tudo que ele faz é 100% culpa dele. Porque, por exemplo, olha, vamos começar com o negócio lá do casamento arranjado dele com a Stella. Tá, ele não tinha controle, mas ele poderia se divorciar quando ela e ele concebessem um herdeiro. Porque, pelo que a gente sabe, os Goetia não repreenderam o Stolas. Não repreenderam, não obrigaram ele a nada, não casaram ele com outra mulher, ninguém. Ou seja, era só fazer um herdeiro e pronto, acabou. Cada um vai pro seu canto e tudo certo. E a Stella nem sequer resistiu. Ela até que aceitou bem de boa. Bem de boa, se você não contar a discussão na varanda. E assim, também tem aqueles outros pontos que eu falei sobre o Stolas. Ele cavou a própria cova. Então, não, Vives, eu não gosto desse cara. Ele é burro, ele merece o que ele tá sofrendo. E o pior, tem gente que caiu nesse truque de escrita da Vives. Porque tem muita gente culpando a Octavia pelo pelo que por ela não ficar do lado do Stolas. Mano, ela literalmente viu o pai aí tentar ir de Vasco, quase ir de Vasco por um cara que ele tava brigado, que ele sério, a cabeça do fã de Helluva Boss não dá pra entender. A cabeça de fã de Helluva Boss precisa ser estudada pela NASA. Mas enfim. E agora em Os Incríveis,
Você vê alguém culpando o Flash, a Violeta, o Zezé ou a Helena pela infelicidade do Senhor Incrível? Não, né? Eu duvido você encontrar uma pessoa nisso. Uma pessoa que culpa a família do Senhor Incrível pela infelicidade dele. Eu duvido você encontrar. Então, esse é o meu ponto. Que o Senhor Incrível, que um bom personagem não precisa que você se esforce para você gostar dele. O personagem faz isso naturalmente. Vai ter gente que vai odiar e gente que vai não gostar. Vai ter gente que não vai gostar e vai ter gente que vai gostar, né? Perdão pela redundância. Já com o Stolas, parece que ele é o favorito dos roteiristas e que eles fazem de tudo para que ele seja amado por toda a fandom. O que só piora a situação dele. Pois fica muito forçado, muito artificial. Entende? Essa é minha visão. Qual é a sua? Me digam aí nos comentários. Eu sou Leonardo Luiz Haas Kremer e até o próximo vídeo, pessoal. Se cuidem.